3, 2, 1. Bem, pessoal, mais aqui novamente, nesse calorzão, com a mesma camisa, gravando mais vídeos. Enfim, uma coisa que a gente observa, que a gente observou na regra de 3 e nas proporções diretamente, inversamente proporcionais, que eu estou trabalhando somente com duas variáveis. Pode ter uma ou outra variável que pode aparecer, só que eu não trabalho com ela. Não sei se vocês perceberam isso. Sempre que eu estou fazendo algumas observações, algumas interpretações, eu sempre estou pegando só duas incógnitas, duas grandezas, melhor dizendo, que elas vão variar. Bem, e se eu pegar mais delas? Quando eu pego mais incógnitas, eu vou estar trabalhando com regra de 3 composta, normalmente, falando. Eu posso fazer alguma interpretação aqui e ali para observar alguma dessas coisas, mas vamos ver como que vai se comportar para a regra de 3. Vamos pegar um exemplo para dissecar essas informações. Vamos pegar o exemplo de um ciclista, tá? Um ciclista, como o exemplo está falando aqui, ele faz um percurso, o primeiro percurso dele, ele faz em 5 dias, fazendo 8 horas por dia, 880 quilômetros nesses 5 dias, tá? Mas e se a gente dá uma diminuída na quantidade de horas, tá aumentando os dias, vai alterar o percurso dele? Sim? Não? Não sei. Vamos ver. Se eu tenho essas informações, eu estou trabalhando com três incógnitas. Com três grandezas. Quais são essas grandezas? Primeiro, quilômetro. Segundo, horas. E terceiro, dias. Vamos tentar observar algumas correlações entre elas, tá bom? Vamos fazer o seguinte. O primeiro passo dele, o primeiro percurso dele é 880 quilômetros, que ele faz arduadamente em 8 horas por dia durante os seus 5 dias. Que ele está lá treinando e ele vai daqui para São Paulo, basicamente, em 5 dias. Vai daqui para São Paulo em 5 dias, viajando 8 horas. Mas ele está conhecendo a estrada, os caminhos, enfim. Está fazendo aquela viagem massa com os amigos. Todo mundo correndo no mesmo ritmo que ele. Mas enfim, se ele faz isso, e no segundo momento em que ele faz algumas alterações no percurso dele, quer viajar mais tranquilo, conhecer mais lugares, conhecer mais coisas, como é que a gente pode observar se tem uma correlação existente? Bem, eu não sei quantos quilômetros que ele vai estar rodando, então eu vou chamar de X, porque eu não sei, eu acho que vai estar aumentando, vai estar diminuindo, não sei, vamos observar. Mas eu sei que a capacidade de horas dele vai diminuir, vai para 6. Só que a quantidade de dias vai para muito mais. Vai para 5, vai para 10 dias. Essas horas 8 e essas horas 6. Vocês concordam que, se eu observar isso, parece que tem tipo um crescendo, um subindo, um crescendo, subindo, parece que tem isso. Bem, eu vou falar para vocês que aparentemente sim. Só que vamos observar uma coisa que é a essência da questão da regra de 3 composta, que é a interpretação entre as duas incógnitas que você já sabe como elas se comportam. Duas incógnitas não, as duas grandezas que você já sabe como elas se comportam. Como a gente está observando essa primeira ou terceira, tanto faz, dependendo do ponto de vista, a gente vai estar analisando essas duas em relação, esse conjunto em relação ao primeiro. Ou seja, a gente faria uma composição dessas duas para aí sim achar esse terceiro. E assim transformar 2 em 1 e aí sim fazer a regra de 3. Essa que é a essência da regra de 3 composta. A gente tem 3 grandezas ou muitas outras grandezas e a gente vai estar juntando, fazendo um conjunto de duas para aí sim transformar em regra de 3 normal. Essa que é o pulo do gato. Regra de 3 composta porque a gente faz uma composição para depois fazer regra de 3. E até um peguinha de palavras. Mas enfim, vamos observar.
Vamos ver o seguinte, pessoal. Vocês concordam que aqui tá aumentando, né? Ah, uma coisa que eu gostaria de observar, um erro meu. O livro traz a questão da seta que eu estava colocando, em que esse ponto aqui é o maior e esse ponto é o menor, tá? E eu estava colocando erroneamente, não erroneamente, mas de maneira diferente a notação, que esse aqui era o maior. E esse aqui é o menor. Tá? Eu estava colocando erroneamente. Então, a partir daqui, pode gerar um pouco de confusão, peço perdão por conta disso, que a gente vai adotar a nomenclatura do livro, tá? Porque o livro é de consulta de vocês com certeza não vão rever essas aulas muitas vezes, mas e sim dar uma olhada no livro, que é mais prático e é mais rápido e está ao alcance de todos, tá? Então, vou utilizar a nomenclatura do livro, tá bom? Em que a pontinha da seta, a ponta da seta é crescente e a base da seta é a maior, tá? É o menor e o maior, tá bom? Eu vou estar usando essa nomenclatura. Enfim, parece que aqui a quantidade de dias vai estar aumentando, certo? E a capacidade de horas vai estar diminuindo. Mas, essa que é a questão da interpretação. Por quê? A questão interpretativa, antes de fazer qualquer qualquer julgamento de valores, qualquer coisa que pode entrar em conflito, eu vou colocar, só um momento, eu vou colocar como regra, é isso mesmo, vou colocar como regra a minha interpretação, por quê? Nesse tipo de caso, a gente pode observar que, antes de colocar essas setinhas, vou verificar aqui. Se eu fico 5 dias trabalhando 8 horas, quantas horas eu vou trabalhar ao todo? Ou quantos quilômetros eu vou pedalar ao todo? 40. E se eu pegar 10 dias, 6 horas por dia, quanto que eu vou estar trabalhando ao todo, pedalando ao todo? 60. Não está aumentando, não está diminuindo? Da mesma questão? Parece que vai estar diminuindo. Ou seja, o meu conjunto, a minha composição das minhas duas grandezas que eu já observo, ela vai estar aumentando. E, consequentemente, se vai estar aumentando, independente de qual seja, maior ou menor, vai estar aumentando aqui também. Porque isso é diretamente proporcional. Ou seja, além dessa composição, eu vou ter que observar se é diretamente ou inversamente proporcional. Ou seja, aqui também é setinha. Beleza, mas a gente tem duas setinhas, apontadas na mesma direção. Ou seja, regra de 3 de grandezas diretamente proporcionais. O que eu posso fazer? Multiplicar cruzado. Ou seja, 880 sobre x seria igual. Como que eu iria fazer a composição delas? Pegar isso, 8 por 6, e multiplicar com 5 por 10. Certo? Nesse tipo de situação, eu posso observar, eu posso fazer essa multiplicação desses números aqui com essa interpretação. Tem alguns casos que eu vou precisar observar aqui e se realmente está contradizendo essa observação que eu fiz. Porque o objetivo a composição é multiplicação, para depois eu fazer a regra de 3, diretamente ou inversamente proporcional, tá? Esse é o objetivo. A gente vai fazer mais um exemplo falando sobre isso. E a gente tem o seguinte, nisso aqui eu acabei de observar que é 40 e 60, que eu já fiz as operações. Então, eu tenho que 880 sobre x é igual a 40 sobre 60. Certo? O que eu posso fazer então? Multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 880
vezes 60 igual a x vezes 40. Mas só que 40 está multiplicando. Passo para o outro lado, dividindo. Eu já fiz direto, então peço atenção em relação a isso, tá? Essas pequenas pulos do gato que eu faço. Então, zero em cima, zero embaixo. Posso simplificar. 888 e 4 são múltiplos. Se eu pegar isso aqui, dividir por... Vou pegar até outra caneta. Corta, corta. Dividir isso aqui por 4. Dividindo por 4, vai dar 1, certo? Então aqui já some. Dividindo 888 por 4, vai dar 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 4, 2. 0 por 4, 0. Ou seja, 222 vezes 6. Ou seja, o meu x é igual a 222 vezes... 220 vezes 6. Ou seja, meu x é igual a 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 12, 6 vezes 2, 12. Com 1, 13. E o 0, 1320. Ou seja, ele andou 1320 quilômetros, fazendo essa pedalada. Enfim, pessoal, com isso eu consigo observar que a regra de três composta tem muito a ver com interpretação. Porque pode ser diretamente proporcional, pode ser inversamente proporcional. Nesse caso, estava tudo diretamente proporcional. Só que tem alguns outros casos que pode ter inversamente proporcional no meio. Vamos ver um desses exemplos? Eu tenho a atividade aqui, vamos colocar aqui, 5 costureiras. Vamos observar aqui e já colocar direto ela. Eu tenho aqui 5 costureiras, trabalham 8 horas por dia. Vou colocar aqui 5 costureiras, 8 horas por dia. 8 horas dia. Elas produzem 25 camisas. 25 camisas em 3 dias. Em 3 dias. Se as mesmas 5 costureiras, ou seja, não alterou, vai alterar somente hora, camisa e dia, trabalharem por 4 horas, por 4 dias, quantas horas, ou seja, x horas, que eu não sei qual que é, elas precisarão trabalhar por dia para produzir 20 camisas. Ou seja, 20 camisas. Vamos observar isso aqui? Então, o que vai alterar aqui? A hora. Primeira coisa que vai alterar é a hora. Segunda coisa, dias. Também vai alterar. E a última coisa, camisa. Também vai alterar. Se esses três vão estar se alterando, qual que vai ser a minha pegada aqui? Primeiro, vai estar se alterando a quantidade de horas. Que eu tenho 8 horas e depois eu vou ter x horas, que eu não sei a capacidade de horas que tem. Vou colocar como H, tá? A minha capacidade de horas. Os dias de 3 foram para 4. E a capacidade de camisas? A capacidade de camisas foi de 25 para 3 dias, em 4 dias, 20 camisas. Ou seja, vai estar dando elas vão estar trabalhando aparentemente menos, né? Porque assim, se eu observo que em 3 dias elas fizeram 25 camisas, em 4 fizeram 20, quer dizer que aqui parece que vai estar diminuindo. Aparentemente vai estar diminuindo. Então vamos ver a capacidade, qual que é... Perdão.
o que vai estar vai tá diminuindo. Ou seja, se vai estar diminuindo, quer dizer que vamos para a setinha. A setinha, a capacidade vai estar diminuindo, certo? Ou seja, vai tá indo para baixo. A setinha está indo para baixo. A quantidade de dias vai estar indo para cima, certo? Vai estar indo para cima. E a quantidade de horas, pela minha interpretação aqui, como vai ser inversamente proporcional para esses dois, é isso mesmo. Quando está sendo inversamente proporcional, aparentemente aqui vai estar diminuindo também. Por quê? 25, é isso mesmo? É isso mesmo. 8 horas por dia vai dar 24. 24 horas, 20 camisas. Se eu tenho 24 horas, 25 camisas, vai ser um pouco menos para dar essa quantidade. Vamos reformular aqui. Se eu trabalho aqui 24 horas para eu fazer 25 camisas, se eu trabalhar 8 horas também, aqui eu vou estar trabalhando mais horas e fazendo menos camisas, ou seja, é uma contradição. Eu vou ter que trabalhar menos mesmo. Essa questão interpretativa é um pouco chatinha, somente um pouco. Então, o que eu vou observar aqui? Como esse cara aqui vai estar... parece que ele está deslocado aqui, certo? Parece que ele não faz parte dessa turma. Então, o que eu vou fazer? Eu iria montar dessa mesma maneira, só que, como eu iria montar? 8 por H é igual. Uma primeira parte da regra de 3 está ok. E a minha segunda parte da regra de 3? Inversamente proporcionais. Ou seja, um pouco diferente daqui, que um vai estar diminuindo e um vai estar diminuindo, outro vai estar aumentando, não há relação entre camisas e dias, mas sim entre hora e dias. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou estar invertendo essa ordem, ou seja, 3 vezes 25 por 20. Agora sim eu tenho uma razão diretamente proporcional e aí sim eu consigo multiplicar cruzado. O único pulo do gato que eu tenho aqui é nessa quantidade de dias, porque nesse caso aqui, não, eu falaria que está bem no meio, mas só que ele está desproporcional aos outros, tá? E é por isso que eu troco. Aqui, por conta da minha interpretação, aí sim faz sentido eu fazer a minha multiplicação sem precisar multiplicar. Mas aqui não faz sentido, porque aqui está vindo para menos e aqui está mais. Se for esse caso, eu posso mudar eu vou mudar a capacidade de dias. Por quê? Tanto dia quanto quilômetros quanto dias, eles estão na mesma proporção. Hora e camisa estão na mesma proporção. Então, o diferente que eu vou mudar, quando ele não se alinha com nenhum dos dois, tá bom? Ou seja, 8 por H é igual a 25 por 4, 100, dividido por 3 vezes 20, que é 60. Ou seja, o meu H vai estar multiplicando cruzado. Aí eu tenho que 60H é igual a... 60H não, perdão. 60 vezes 8 é igual a H vezes 100. Que é a mesma coisa de 60 vezes 8, 48. 480 dividido por 100 igual a H. Ou seja, o meu H é igual a 4,8. 4,8 o quê? 4,8 horas por dia. Bem, esse tipo de situação ficou um pouquinho confusa. Eu sei que ficou confusa. Mas eu vou colocar, tentar fazer outros exemplos um pouco mais simples no decorrer do tempo e no decorrer das aulas, e a gente vai observar mais alguns desses casos de regra de 3 composta. Por quê? Regra de 3 composta aqui, quando é diretamente proporcional, massa. Agora aqui é inversamente proporcional, ou seja, um dos caras vai ter que ser invertido. Eu não vou mexer no que está em igualdade com a minha incógnita.
eu vou mexer com o que está em desigualdade. Aí sim eu consigo observar, tá bom? Bem, pessoal, muito obrigado e até!